O futebol naquela época lá, o futebol era uma coisa um pouco mais participativa até do próprio torcedor. Até porque eu lembro direitinho, eu morava ali na Vila Carrão, que não sei se vocês conhecem São Paulo direito, ali na Zona Leste ali, próximo ali ao Tatuapé e tal, e ali é um reduto corintiano. E você andava pelas ruas, foi um dia muito parecido com o 4 de julho também de 2012, porque desde manhã já se criou aquela atmosfera, apesar da derrota no domingo, onde é o recorde do Morumbi até hoje, né, 146.082 pessoas, que é o maior público do Morumbi até hoje, e não vai bater, porque hoje não cabe mais isso dentro daquele estádio, né? Mas a expectativa é mesmo, a ansiedade. A torcida do São Paulo nunca vai chegar nesse número. Nunca vai chegar nesse número. Não, o que eu acho mais interessante, cara, é o presidente deles atual sempre foi o cara do marketing do São Paulo, né? Ele mandou fazer aquela faixa lá, o mais popular, e não sei o quê. Ele não sabe, eles não têm a menor ideia do que é popularidade. Se ele conhecesse um pouquinho só, 10%, modéstia à parte daquilo que eu conheço, jamais ele falaria ou colocaria aquela faixa no Morumbi. Muitas vezes eles tiveram que bater, né? Bater na porta, posso entrar no meu estádio? Que ele já tinha tomado conta do estádio dele. Sempre foi assim, cara. Sempre, porque eu fui tudo que você pode imaginar. Desde a década de 60, 70, 80, 90, eu estive no Morumbi contra o São Paulo, no Pacaembu. Você sempre tomou conta daquilo ali, não só contra o São Paulo, contra o Palmeiras. A torcida que vai menos no Morumbi, das grandes, é a do Palmeiras. A que menos vai. Em menor número de todas, até hoje. Desculpe, a torcida que menos vai no Morumbi é o Palmeiras, é isso? É isso mesmo. Isso. Você está falando desde antes do Palmeiras ter o estádio, isso? Desde 1960, quando inaugurou o Morumbi, pô. Ok. Então, a final lá do Campeonato Brasileiro de 90 devia ter sido 140 torcedores, 140 mil, 100 mil eram corintianos, 40 mil eram são paulinos, provavelmente, né? Eu vou te dar uma ideia de 74, que eu fui na final, no dia 22 de dezembro, quando o Corinthians perdeu de 1-0 o gol do Ronaldo, ponta direita, que veio do Atlético Mineiro. Aquele dia tinha 125 mil pessoas. Eu acho que, sem brincadeira, sem a menor possibilidade de erro, devia ter, no mínimo, 3 ou 4 mil palmeirenses no estádio. O resto era tudo corintiano. Eu acho que 90 foi... Desculpe, acho que 90 foi a mesma coisa também, a final contra o São Paulo. Sim, dia 16 de dezembro, com certeza. Só que naquela época, né, não tinha essa coisa do código do torcedor, que hoje o mandante tem a maioria dos ingressos. Se tivesse que comprar pau a pau, a gente já tá mandando nos estádios ainda, com certeza, porque a torcida vai mesmo, vai em qualquer situação, cara. Ela vai em qualquer situação, ela não depende apenas de uma vitória, de um momento de auge para poder encher o estádio. Não, ela vai porque ela vai. Ela vai porque é o Corinthians que está jogando, independentemente do resultado ou da situação do time. É isso que diferencia o corintiano do outro torcedor. Que diferencia o outro torcedor de nós aqui que estamos conversando agora. Cada um tem a sua história, a sua identificação, a sua ligação, o seu momento. Você mesmo, Rafa, falou que não conseguiu assistir o jogo, ficou por aí, assistindo o Homem-Aranha e tal. Eu já cheguei a ficar dentro do estádio, andando em cima do Morumbi, sem olhar para o campo, o jogo correndo solto, cara. De tensão, entendeu? Quer dizer, cada um tem um jeito, né, todo peculiar, vamos dizer, de sofrer, né? 16 de dezembro também foi o dia que a gente ganhou o Mundial, né? Sim, contra o Chelsea. Não, então, esses jogos são tão marcantes para mim que eu sei a escalação do Boca e sei a escalação do Chelsea, cara. Tá? Como eu sei a escalação da seleção da Itália de 1970. Jogos que marcaram a minha vida. Assim como você, Rafa, que dormiu para não ficar nervoso, assim como o Rui, que rodou ali, né, sob o Morumbi, 8 de março de 2018, eu tomei banho por 2 horas na final do Campeonato Paulista. Rui, continua a sua explanação. Não, então, 1977, a expectativa era imensa, porque já tinha tido aquele episódio da invasão do Maracanã, né? E mesmo nós sabemos que o time da Ponte Preta era bem superior tecnicamente ao time do Corinthians, mas o Corinthians já estava trazendo. Ele quase fica de fora naquele quadrangular, daquele octagonal final, né? Ele quase que fica fora. Ele estreia contra o Santos, ele empata 2-2, depois ele perde para a Ponte Preta de 1-0, ele ganha do Palmeiras de 2-0, aí quando todo mundo pensou que ele ia, ele perde para o Guarani do Pacaembu de 1-0, ele tinha que ganhar os 3 últimos jogos dele, cara, contra o Botafogo de Ribeirão Preto,
ganha de 1-0 o gol do Romeu. Ele ganha da Portuguesa no finalzinho do jogo, tinha que ganhar aquele jogo de qualquer jeito, o gol do Geraldão, e joga no domingo contra o São Paulo, ganha de 2-1. E ele se classifica, ele se credencia a fazer a final contra a Ponte Preta. Então, quer dizer, depois daquela frustração do domingo, daquela derrota no dia 10 de outubro, quando nós perdemos aí no recorde do Morumbi de virada, gol do Vaguinho e gol de cá de falta e do Rui Rei. Desempatou o jogo, né? Então, aquele 13 de outubro, não sei como é que estavam vocês no dia 4 de julho, mas em São Paulo, soltou fogos desde que amanheceu o dia todo soltando fogos, o dia todo. Foi o dia que fizeram a enquete, que a palavra mais falada no Brasil naquele dia, principalmente em São Paulo, é "Vai Corinthians". Foi a frase que mais pegou, entendeu? E naquele dia, o Maurício Kruglusli, aquele cara que era da Globo, aquela coisa toda, ele fez uma reportagem e na hora do jogo ele deitou por 5 minutos na Avenida Paulista sem passar um carro. Ele deitou na rua, no asfalto assim, e ficou deitado no meio da rua numa reportagem. O Vai Corinthians, ele vem desde antes de 1977? Eu jurava que era algo mais recente. Não, ele é mais recente. O que eu quis dizer, Vai Corinthians, ele pegou mesmo, foi no dia da decisão contra o Boca, dia 4 de julho. Esse dia foi o dia que ele constatou, é que nem aquele grito todo poderoso Timão, quando é que ele pega, quando é que ele surge? Naquela final contra o Vasco, do Mundial de 2000, exatamente. Ali começou, como a história do porco começou em 69, com a morte do Lido e Eduardo. Entendeu? Quer dizer, tem algumas coisas que foram passando, né, que foram criando uma espécie de umas referências. Então, quer dizer, dia 13 de outubro foi uma referência porque São Paulo explodiu naquele dia. Foi uma loucura. E estava acontecendo algumas coisas antes também, que toda a vitória que o Corinthians ia conseguindo, chegando perto da final, o pessoal pegava os carros e saía na rua com bandeira. Eram muitos fogos, sabe, comemorando aquela vitória, aquela passagem, mais um passo dado em busca de um título tão almejado, que durou, né, 22 anos, 8 meses, 4 dias, 7 horas e 36 minutos. É uma coisa engraçada também que eu vejo outro dia, algum tempo atrás, eu estava vendo vídeos na televisão e o nosso velho amigo Flávio Prado, que tem sempre que falar uma bobagem, mais uma vez falou uma bobagem. Ele falou o seguinte, isso ele falou de 77. Ele falou que o Dulcílio Vanderlei Bosquilha, que era o que foi o árbitro da partida final, tinha sido comprado pelo Vicente Mateus, ele só não sabia. Por algum motivo, o senhor Flávio Prado, ele sabe da história, ele só não conta para ninguém. Eu acho engraçado que ele tem essa informação tão quente, mas ele não compartilha com o mundo. É aquele negócio que todo mundo sabe, mas ninguém prova. O cara sempre fala um negócio desse aí. Então, eu gostaria de ver do Rui, o que ele acha, esse absurdo que ele disse que o juiz foi comprado pelo Vicente Mateus, ele só não sabia. Acho que nem o Vicente Mateus sabia que estava comprando alguém, mas o senhor Flávio Prado parece que sabe. Né? Olha, se tem um cara que era, para mim, um cara incorruptível, para mim era o Dulcílio. O Dulcílio era um cara muito sério, cara. Muito sério. Eu acho que tudo foi consequência do jogo. Talvez, acho que o Rui Rei... Vocês conhecem o Rui Rei? Eu conheço ele pessoalmente, tá, cara? Eu conheço ele pessoalmente. Eu sei que ele foi pro Corinthians logo depois, né? Acho que em 79, 80... 79. Aí ele foi pro Corinthians, ele ficou lá um tempinho, tal. 78, 79, ele estava no Corinthians já. E até um tempo atrás, aí, eu tô falando de 5, 6 anos atrás, ele ficava lá no Parque São Jorge, com um palitozinho e tal, porque ele era corretor de imóveis, falando assim pros caras, quer ficar famoso? Tira uma foto comigo. Ele cobrava os caras para tirar foto com ele. Ele era meio pancada, velho. E eu acho que ali foi um desequilíbrio que ele teve emocional, sentiu a pressão do jogo, que o Corinthians começou o jogo abafando e abafou mesmo. O Corinthians abafou a Ponte Preta o tempo inteiro. Aquele jogo o Corinthians não perderia. Aquele é o único jogo que eu tenho certeza que ele não perderia, era contra a Ponte Preta naquele dia. Quem assistiu o jogo do começo ao fim vai perceber o que eu tô falando. Foi um massacre, e só foi 1-0 porque, sabe, porque era para ter sido mais, teve bola na trave, teve gols perdidos, teve várias defesas do Carlos importantes. O Corinthians praticamente não foi atacado o jogo inteiro, o Tobias praticamente não viu a bola. Então, é isso, cara. Eu acho que foi um desequilíbrio emocional dele. A Ponte Preta tinha mais time, e esse fator da expulsão dele desequilibrou o jogo de fato. Você ficar com um a menos, jogando contra um adversário que está com a faca nos dentes, querendo ganhar o jogo de qualquer jeito. Era o jogo da vida. Era a chance de sair de quase 23 anos de jejum. Você acha que ia ser fácil para eles? Não ia.
E o resto do Círio agiu de forma normal, apitou de forma normal. Como muitas vezes, em 74, por exemplo, quando nós perdemos para o Palmeiras, o juiz era o do Círio. Ele podia ter aprontado também contra o Palmeiras e não aprontou. Entendeu? E aí era São Paulino, né? Era São Paulino. Faz sentido. São Paulino. Faz sentido. Eu sempre escutei que o do Círio era um árbitro rigoroso, mas essa história que eu fico indignado com esse tipo de história que um cara inventa. Rafa, esquece isso aí, que isso aí é o seguinte: a imprensa, como é que fala? Profissional mesmo, né? Que não gosta do Corinthians, mas sobrevive do Corinthians. Uhum. Os caras vivem na nossa artéria, eles vivem sugando. São umas parasitas da imprensa, né? E o Corinthians é um prato cheio para isso.